Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vocês não preferem chegar um pouquinho mais para frente, não? Vocês estão muito na cozinha. Se vocês quiserem sentar aqui, tem lugar aqui na sala, viu? Tem lugar aqui na primeira classe, aqui na sala. Se alguém quiser se aproximar e ficar mais pertinho, vai ser um prazer. Você não precisa ficar aí, você pode sentar aqui, tem algumas cadeiras vazias. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar, amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por esse encontro marcado pelo Senhor, te louvamos porque o teu Espírito traz, o teu Espírito não deixa vir, te louvamos porque o teu Espírito é aquele que nos segura, é aquele que nos impulsiona a ir, te louvamos porque quando tu queres falar conosco, tu nos traz para onde tu queres nos falar. E nós te louvamos pela vida dos teus filhos que se encontram aqui, abençoa a vida de cada um, renova as forças físicas dos que estão cansados, renova as forças espirituais dos que se encontram desanimados. Joga por terra o espírito de desânimo, Senhor, capacita o teu povo, capacita os teus filhos nesta noite. Dilata o nosso coração para recebermos a tua palavra, desagrava os nossos ouvidos para entendermos a tua voz. E nós te louvamos, ó Deus, por este momento, nesta hora. Fala conosco neste lugar através da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos e joga por terra toda interferência, que não seja do teu Espírito. Nós te louvamos e pedimos que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que ele venha ministrar ao nosso coração nesta noite, nos capacitar a discernir e entender todas as coisas. Te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Bom, irmãos, nós, conforme a gente tem procurado fazer, né? Nós, hoje, se o Espírito Santo permitir, de acordo com a nossa grade, a gente termina hoje as epístolas paulinas, né? E na semana que vem, alguém pode perguntar, mas então o que a gente vai estudar semana que vem? Semana que vem a gente vai recapitular. Na segunda parte dessa apostila tem uma recapitulação das paulinas. Então, a gente vai recapitular na semana que vem. A gente procurou fazer de uma forma que desse para a gente terminar na data certinha. Semana que vem é a data da entrega do trabalho, né? Os irmãos já sabem que o nosso critério é, os irmãos que não podem, por alguma razão, entregar no dia, você vai poder entregar outra data, mas você vai perder ponto, tá? Porque é o nosso critério, mas não entreguei no dia, posso entregar depois? Você pode, mas o seu trabalho não vai valer 10 mais, tá? Porque esse é o critério correto. Não é justo para com aquele que entregou na data e você que não entregou na data. Você pode entregar, não tem problema nenhum. Você só não vai tirar 10. Seu trabalho vai ficar valendo 9. Amém, irmão? Amém, tá? Porque a gente tem que fazer justiça, né? Alguns irmãos entregaram na data correta e esses merecem 10. Quem não entregou vai ter a sua nota, mas você vai perder um ponto. Todo mundo entendeu isso, irmão, tá? Vamos lá abrir a nossa apostila, vamos abrir em Tessalonicenses, que a gente vai fechar hoje, né? Você pode estar perguntando, mas a gente vai fechar, a gente não estudou Timóteo, a gente não estudou Tito, né? Timóteo e Tito serão estudados no outro módulo, no módulo chamado Epístolas Pastorais. Quando a gente estudar epístolas pastorais, a gente vai estudar Timóteo e Tito, amém? Elas são cartas estudadas separadamente. Todo mundo entendeu? Tá? Vamos lá, gente, vamos lá para... mas então, pastor, o que a gente vai estudar, então, no próximo módulo agora? Nós já estamos terminando, semana que vem vamos entregar o trabalho. Na grade de vocês, de acordo com a grade de vocês, no nosso próximo módulo, que se iniciará agora em junho, nós vamos estudar o Pentateuco. Está ok, irmão? Você pode aplaudir o Senhor? Nós vamos estudar o Pentateuco. Bom, então vamos lá. Tessalonicenses, vamos estudar um pouquinho, vamos relembrar Tessalonicenses, e depois nós vamos para a carta a Filemão. E a gente vai encerrar as paulinas hoje. Semana que vem temos uma recapitulação. Na segunda parte da apostila de vocês tem um panorama das epístolas paulinas que nós vamos estudar. Aí eu quero dar uma notinha. Você que, por alguma razão, você perdeu alguma epístola paulina, quando deu Colossenses eu não fui. Então, não perca a semana que vem, que nós vamos fazer um panorama de todas as cartas, amém? Aí, você que perdeu a oportunidade de estudar, você vai poder
aprender no panorama geral da semana que vem. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos lá? Nós falamos na semana passada que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é conhecida como a epístolas escatológicas, né? Porque Paulo, ele responde na carta a preocupação dos Tessalonicenses com a situação dos parentes mortos, né? Nós já explicamos aqui que a base das epístolas paulinas é o livro de Atos dos Apóstolos, e Tessalonicenses não é diferente. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai encontrar a segunda viagem missionária de Paulo, onde ele para em Tessalônica, e ali ele é expulso pelos judeus da cidade, a gente falou isso na semana passada, e ele não tem tempo, não pode ficar muito tempo em Tessalônica, porque os judeus, eles, né, expulsaram Paulo dali, e a gente sabe que, até porque o próprio Jesus ensinou isso, né? Qualquer cidade que você entrar e não te saudarem bem, você sacode o pé dos pés e você vai embora. Jesus ensinou isso, né? Essa semana eu falava com alguém que me fez essa pergunta, mas aí a gente não pode ficar insistindo. Não poder, se você quiser insistir, é problema seu. Mas a ordem bíblica é, você chegou numa cidade, você foi bem recebido. Quando eu falo cidade, não estou falando só cidade no sentido literal, tá? Cidade, casa, bairro, porque às vezes a gente vai evangelizar uma família, um parente, e ele não quer Jesus. Você vai ficar insistindo com ele, né? Não é verdade? Ah, não, porque eu vou insistir, eu vou morrer insistindo. Às vezes a pessoa não quer, você não pode enfiar Jesus pela goela abaixo de ninguém, você tem que fazer a sua tarefa. Se você evangelizar e a pessoa não quer, deixa claro que não quer Jesus, o que você faz? Você fez a sua parte, sacode o pé e vai embora. Né? Aí, geralmente, o que a gente continua fazendo é orar, né? A gente ora por trás, mas não pode insistir mais com o evangelho. O evangelho, a gente não usa o evangelho para lançar pérolas aos porcos. A gente prega a mensagem que Jesus mandou pregar. Mas se o cabra ou a pessoa não quer, a gente deixa para lá. E Paulo, essa ordem, Jesus ensinou essa ordem aos 12. A gente vai ter essa ordem, Mateus, Marcos, quando Jesus, Mateus e Lucas, quando Jesus fala sobre a comissão dos 12, você vai encontrar lá nos evangelhos. Jesus, vocês vão pela cidade, não useis de bolsa nem alforje, né? Em qualquer casa que vocês entrarem, se a casa te receber com paz, vocês deem a paz também a essa casa. Tudo que te oferecer, coma de tudo que colocassem, né? Quer dizer, por quê? Foi bem recebido, porque aí Jesus vai completar. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Você entrou na casa, você cuidou, evangelizou, você ensinou, você pregou. Se te oferecer um prato de comida, você come. O que não pode fazer é assim, ei, eu quero comer porque eu queria ganhar um dinheiro que eu preguei o evangelho para você. Você merece uma coça. Não é verdade? Crente não recebe dinheiro, veja bem, crente não recebe dinheiro para pregar evangelho. Se você lida com alguém assim, é charlatão e picareta, ele merece outra coça. Está claro, irmão? Está claro? Por quê? Por causa do princípio que Jesus ensinou. Paulo também repete, de graça você recebeu, de graça você deve dar. Ué, pastor, mas então por que o pastor ganha na igreja? Aí é uma pergunta interessante, né? Ué, mas não é contraditório? Não, né, não, filho. O seu serviço na igreja e na obra, né? O serviço tem um preço. Amém, irmão? Está todo mundo entendendo? Tá? Agora, a pregação do evangelho não é serviço, é um dever seu, porque você recebeu a comissão de pregar o evangelho. E ai de mim se não pregar o evangelho, conforme o apóstolo Paulo diz. Está todo mundo entendendo? Então, se a gente prega o evangelho, ei, vim pregar o evangelho para você, vim te discipular. Eu quero ganhar um dinheiro, me dá um dinheiro. E aí, ele vai te dar uma coça, tá? Cuidado. A gente não prega o evangelho por dinheiro. A gente prega o evangelho porque a gente recebeu. Agora, é claro que o nosso serviço na obra de Deus, se Deus, detalhe, agora eu vou abrir, detalhe, se Deus tem uma chamada para você de um ministério integral, aí você vai viver dentro do princípio dele, né? O trabalhador é digno do seu salário. Você ensina, você prega, você precisa comer daquilo que você faz. Amém, irmãos? Amém? Mas não prega o evangelho aí fora, eu vou pregar o evangelho só por dinheiro. Só se for por dinheiro. Eu nunca pedi dinheiro para pregar. Esse é um critério meu. É o meu critério. Eu não estou dizendo que quem pede, mas quem pede está errado. Eu não estou dizendo que está errado, eu não sou juiz de ninguém. Esse é um critério meu, é o meu critério. O outro do outro é o critério dele, né?
O meu é esse. Ah, pastora, a senhora vem pregar aqui na minha cidade, no meu estado aqui, papapá, no dia tal, se eu tiver agenda, eu vou. Dá uma olhadinha lá, papapá. A senhora, quanto a senhora prega para pregar? A senhora cobra para pregar. Eu não cobro para pregar. Eu deixo você livre para você me dar a oferta que você entender da parte de Deus. Amém? Porque eu vou gastar passagem para eu ir para lá. Todo mundo está entendendo, irmão? Eu vou gastar passagem, eu vou me, né? Não é verdade? Então, se a pessoa entender que ela foi abençoada, ela vai me abençoar também. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre liberdade cristã? Eu não preciso, não. Eu só prego se for portanto. Esse critério não é meu, tá? Quem faz é problema de quem faz, vai depender da consciência de quem faz. Mas se a senhora ficar no prejuízo, se eu ficar no prejuízo, fiquei no prejuízo. Vou fazer o quê? Não é verdade? A gente não mercadeja a palavra. Agora, a gente entende, sim, qual é o princípio cristão. O cristão tem que entender que, se ele é abençoado, ele precisa abençoar também. Amém, irmãos? Amém? Sem que o outro precise cobrar. Aí entra a questão, quem está fazendo um trabalho sobre liberdade cristã vai entender. Eu não preciso cobrar para o outro me abençoar. O outro tem que entender que, se ele foi abençoado, ele precisa também abençoar. Amém, irmão? Todo mundo entendeu isso? Tá? Não, se ela vem aqui, tá bom. A pessoa vai, ou qualquer pessoa vai para lá, passa 3, 4 dias. Tá bom, agora vai embora, tchau. Fala sério, merece uma coça, hein? Mas não é verdade? Não é complicado, porque foi abençoado, recebeu, bebeu, comeu dos mistérios espirituais. E não tem assim, ainda tem o cabra, de não dar nem a passagem da pessoa. É um negócio complicado isso, né? Mas isso aí não é para você pedir. O outro é livre para te abençoar. E você é livre para ir ou não. Amém, irmão? Todo mundo está entendendo, tá? A gente só tem que orar. Senhor, abençoa aquele povo para que tenha a consciência cristã também de abençoar. Mas e se não abençoar? Ele vai prestar conta a Deus. Eu não vou deixar de pregar por isso. Amém, irmãos? Amém? Está todo mundo entendendo isso, tá? Então, veja bem, Paulo, ele passou em Tessalônica, ele foi expulso pelos judeus, né? Aí ele cumpriu aquele princípio. Ele não pôde ficar, foi embora, né? Ele foi embora, só que ele ficou aflito, porque ele só pôde ficar 3 sábados ali. Agora, estou 3 sábados aqui, como é que eu vou fazer, né? Eu vou embora. Aí ficou preocupado com a notícia. Aí, Timóteo, vai lá com Tito para saber o que eu quero. Ele teve que fugir, foi parar em Corinto, né, Atena, né? E foi para lá, ficou lá. E como é que eu vou saber? Será que eles estão bem na fé? Será que eles estão na perseguição? Será que eles entenderam? Como é que eu vou fazer? Aí, Timóteo, vai lá saber a notícia deles, porque eu preciso saber. Timóteo e Tito vão, aí voltam com as notícias. Aí, assim, Timóteo, Paulo, tem que contar um negócio para você maneiríssimo. O que vocês querem me contar? Legal, show de bola. Por quê? Você achou que eles estavam borocochô lá, chorando pelos cantos? Então, não. Eles estão firmes na fé. Eles estão firmes na fé, estão seguros, só que tem um detalhe. Eles estão com muitas dúvidas. Mas dúvida de quê? Porque alguns parentes lá morreram, eles não sabem para onde esses parentes foram. Morreu, foi para onde? Acabou tudo? Não tem mais esperança? Aí Paulo, então tá bom. Então eu vou escrever uma cartinha básica para eles, para mostrar a eles para onde esses parentes foram. Então, por isso ela é chamada de escatológica, porque o tema de Tessalonicenses, a primeira carta e a segunda, são assuntos relativos. Paulo mostra a doutrina de assuntos relativos aos últimos tempos. Porque a gente explicou aqui que Paulo só escrevia a carta para responder as perguntas que eram feitas a ele. Então, se ele respondeu, é porque a dúvida daquele povo, daqueles irmãos, era exatamente essa. Morreu meu parente foi para o céu ou para o inferno? Eu não sei. E essa também não é uma dúvida nossa? Às vezes não é? Mas será que morreu com Jesus? Será que está salvo? Mas será que morreu? Morreu, não era crente, acho que deve ter ido para o inferno. A gente nunca sabe o que acontece com uma pessoa que morre na última hora, o que a pessoa fez. A gente não sabe, né? Morreu sem Jesus. Bom, até o momento que eu saí do quarto, estava sem Jesus. Eu não sei se na hora da passagem a pessoa reconheceu ou se fez essa decisão na hora final, eu não posso julgar. Por isso que eu tive um pastor que falou assim, no céu a gente vai ter muita surpresa. Quem você achou que não ia, foi. Quem você achou que ia, não foi. Não é? Porque a gente não sabe, né? A gente não pode dizer, pastor, mas não tem que ter arrependimento? Tem. Mas eu não sei se na hora da passagem a pessoa não se arrependeu, não pediu perdão, não se consertou ali. Eu não sei. O ladrão da cruz fez isso na última hora? Não teve chance de servir, não pôde trabalhar na igreja, não pôde tocar instrumento, não pôde evangelizar, mas ele não foi salvo ali na última hora? Ele foi. Então, a gente nunca sabe, a gente não sabe. Então, às vezes, mas será que aquele meu parente foi? Será que foi? Será que não foi? Será que minha mãe foi? Será que meu irmão foi? Era a dúvida deles.
Morreram e agora? Meu marido morreu, não sei para onde que ele foi para o céu, foi para o inferno. Aí Paulo, vou escrever uma cartinha básica para explicar para eles. Aí Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, está dizendo, olha, a volta de Jesus é iminente. Porque eles começaram a achar, pô, eles morreram, olha o que passava na cabeça. Isso também passa na nossa cabeça. Eles morreram, então Jesus já voltou. Jesus voltou, porque eles morreram, não estão mais aqui, então Jesus voltou. Morreram, não estão mais aí, Jesus voltou. Aí Paulo, olha só, é menos, negócio não é assim não, tá? A volta de Jesus é iminente, Jesus volta mesmo, Jesus volta. Mas antes que Jesus volte, vão acontecer algumas coisas, ao detalhe. Aí entra a segunda carta. A primeira carta é para falar que Jesus volta. Não tem como duvidar. A gente até falou semana passada que a igreja, ela prega muito pouco sobre o inferno, não é verdade, né? Ela prega muito pouco sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela é a esperança da igreja. Porque a igreja vive um turbilhão aqui na terra, um turbilhão de sofrimento, de problema, certo ou errado? Certo. Mas ela tem que ter esperança em alguma coisa. E qual é a esperança do crente, gente? É a volta de... Porque no céu não tem doença, no céu não haverá lágrima, no céu não tem dor, né? Não tem isso no céu. Então você, mas a gente está com problema de artrite aqui, de artrose, a gente vai ficando velho e vai tendo isso tudo. Né? A gente, né? Eu estou com artrite, estou com artrose, não é? No céu não tem ninguém com artrite, nem com artrose. No céu não tem ninguém enrugado, não, gente. Nem não tem cabelo branco no céu, não tem. Porque a terra, nós somos, porque a gente tem uma natureza pecaminosa. No céu não entra pecado, não entra corrupção. Então não tem nada disso. Então a esperança do crente é a volta de Jesus. Porque se Jesus volta, você vai morar com ele. Então você vai ter um corpo transformado, conforme Paulo responde na carta, pastor, mas como é que é o corpo transformado? Eu sei lá, vai perguntar a Jesus quando você chegar no céu. Mas não é verdade? Eu posso ser formado em teologia, mas eu não sei tudo. Porque tem mistério que o próprio Paulo fala assim, olha, eis aí eu digo um mistério a vocês. Na verdade, nem todo dormiremos, transformados seremos todos. E aí? Os que já tiverem morrido, dormiram no Senhor. Porque na Bíblia, a morte é comparada ao sono. Então, quando você fala, fulano dormiu no Senhor, morreu. Né? A gente fala, fulano morreu. A gente não é tiririca, não, né? Eu quero morrer! Não é assim que tiririca faz? A gente não é, né? Mas na Bíblia fala do sono, né? Jesus falou assim, Lázaro não morreu, mas ele dorme. Lembra disso? Então, o sono é comparado à morte e vice-versa, né? Quer dizer, então o crente não morre, tem medo de morrer de Covid. Você vai para onde? Você vai morar no céu, tem medo de quê? Você vai morrer uma hora mesmo? Mas não é verdade, presbítero? Eu tenho medo de morrer, pai. Fala sério, você está precisando rever seus valores e conceito cristão, hein? Para onde você vai? Eu vou para debaixo da terra. Eu não vou, não, eu vou para o céu. Amém, irmãos? Amém? Eu vou com Jesus, né? Então a gente tem que repensar. Então Paulo fala assim, não, Jesus vem. Ele escreveu para confortar e consolar. Ó, não fiquem tristes porque os parentes de vocês morreram, eles foram para um lugar melhor, porque Jesus vem. Aí, a segunda carta, o que aconteceu na segunda? Agora eu vou para a gente entrar na segunda. A segunda aconteceu o seguinte, eles, né, não, Jesus vai voltar, papapá, não, Paulo falou, eu vou parafrasear agora, né, o momento da epístola. Não, Jesus vai voltar, papapá, a gente sabe que ele vai voltar, mas eu acho que Paulo errou. Sabe por quê? Porque os judaizantes passaram por ali, os falsos mestres, e falaram para a gente que Jesus já voltou. Jesus já voltou e a gente ficou. E aí? Jesus voltou e a gente ficou. Aí Paulo teve que escrever outra carta para dar outra surra. Olha, Jesus não voltou ainda. Porque, olha só, tá? Aí vem um grupo dizer, não, Jesus já voltou. E o outro grupo na igreja dizia assim, não, Jesus está voltando, está chegando, está na bocada, está na porta, está chegando agora nas nuvens. Aí o que eles falaram assim, olha, sabe uma coisa? Jesus está voltando, vai voltar a qualquer hora nas nuvens, a gente não precisa mais trabalhar, a gente pode lá parar de trabalhar, a gente sai do emprego, a gente vai abandonar o emprego no banco, o emprego lá na oficina, a gente vai abandonar o emprego na igreja da pastora Malete, porque a gente pode viver à vontade que, para que trabalhar? Jesus está voltando rapidinho, a gente não precisa mais de trabalho nem de dinheiro. Aí Paulo fala assim, sem vergonha de uma filha, você precisa ser um bando de sem vergonha. Vocês não querem trabalhar, não? Então não comam. Paulo fala isso na carta. Aí ele vai explicar, olha,
Vocês não podem viver de uma forma desordenada, como se fosse um grupo bandalheiro qualquer. Vocês precisam entender que Jesus está voltando mesmo. Mas antes que ele volte, vão acontecer alguns sinais. Então, enquanto ele não voltem, trabalhem como todo mundo, para que vocês possam comer também. Trabalhem direito. Aguardem a volta dele, trabalhando e esperando ele. Não tem que não, eu vou abandonar o emprego, porque eu vou ficar na minha poltrona vendo televisão, vendo o Amazon, porque ele está voltando. Fala sério, hein? Tem que apanhar a coça, hein? Mas não é? Então, resumo da ópera. As duas epístolas falam praticamente a mesma coisa. A diferença é que uma fala que a volta dele é iminente, ele vem mesmo. E não preciso ficar triste porque o parente morreu. A segunda fala que ele vai voltar de uma forma iminente, mas antes da volta, alguns sinais vão acontecer, que eu vou fazer entender. Epa, eles falaram assim, o anticristo chegou. O anticristo já está aí. Aí Paulo vai dizer, o anticristo, Jesus não voltou, não. Jesus vai voltar, mas antes dele voltar, alguns sinais vão acontecer. Um dos sinais que ele vai falar na segunda carta é o anticristo. Paulo vai dizer na segunda carta que o anticristo é o homem do pecado. E aí? A gente vai relembrar isso aqui hoje? Vamos lá? Vamos lá para a segunda carta, que a primeira a gente já leu. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses agora. Vamos lá para a gente ler. Vamos ler na apostila primeiro? Quem pode me ajudar na apostila? Página 11, da minha apostila. Tá. Então, veja bem, a primeira carta, eles achavam que os parentes tinham morrido e que Jesus, eles não sabiam para onde os parentes tinham ido, né? Então, eles tinham o quê? Os judaizantes, né? Alguém passou ensinando por ali, que era muito comum naquele contexto paulino, né? De que Jesus não voltava e que os parentes não sabiam para onde os parentes tinham ido. Aí Paulo vai corrigir esse ensino errado dos falsos mestres, o que ensinaram errado sobre a volta de Jesus, né? Então, Paulo escreveu a carta para corrigir esse ensino errado. Alguns passaram por ali ensinando, né, que os parentes morreram e que não sei o que mais, e que não sabia para onde tinha ido, e que não tinha volta nenhuma, e que aquilo ali, no parente morreu, mas aquilo ali não era o fim de tudo. Aí Paulo disse, eu tenho que corrigir esse ensino errado. Lembra que a gente tem falado aqui, desde que a gente abriu o estudo das epístolas de Paulo, as de Paulino, a gente tem falado isso aqui. Paulo, ele foi um homem do seu tempo. Ele foi um homem do seu tempo. Então, eu vou usar a expressão Paulo para aplicar a mim e a você, embora seja você do sexo feminino ou masculino. A gente não é Paulo no sentido literal, mas a gente precisa ter o espírito de Paulo. Porque Paulo foi o homem do seu tempo que foi usado por Deus e se deixou usar para defender a fé cristã, para defender a fé apostólica. Tudo que ele viu, presenciou e viveu de ensino errado na sua época, ele combateu com a palavra. E a gente vive hoje uma igreja moderna, acomodada num conforto do dinheiro da Babilônia, vou usar essa expressão entre aspas, porque a gente tem tudo. A nossa igreja tem microfone, eu não estou falando só aqui não, estou falando no geral. A nossa igreja tem data show, tem microfone, tem a tecnologia ao seu alcance, não é verdade? Tem tudo. Tem tapete vermelho, tem tudo de bom, caixa de som, os instrumentos mais sofisticados, né? Tem câmera para jogar no YouTube, a gente tem tudo. A igreja moderna, ela tem tudo, tudo. Mas a gente sentou numa zona de conforto e se acomodou nela, porque a gente tem tudo, não é? Então, hoje, a gente não tem a metade, ou assim, a terça parte da preocupação em defender a fé cristã, como Paulo defendeu na sua época e no seu tempo. E a gente precisa lembrar, não, eu sou um portador da palavra, e eu preciso também defender a fé cristã diante das mentiras que surgem no meu tempo e na minha época. É claro que eu e você vivemos em outra época, em outro tempo, mas a gente precisa entender que nós somos porta-voz de uma verdade que só a igreja tem, ninguém mais tem.
A gente não pode, não deve se calar diante das mentiras dos falsos líderes que pregam hoje na igreja de uma maneira geral e ensinam coisas erradas que não têm base nenhuma na Escritura. Então, a gente precisa estar ligada, porque você que tem um entendimento da verdade, a gente precisa lembrar do ensino de Jesus. Jesus, no Evangelho de Lucas, fala isso. Jesus, dentro de um contexto, ele fala assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem muito, você vai ser muito cobrado. Você não tem nada, porque o julgamento de Cristo, no final, como juiz, agora ele é advogado, mas ele virá como juiz, né? Então, esse julgamento, a base desse julgamento é o que ele te deu. O que você fez com o que ele te deu. Né? Aí eu não fiz nada, guardei na gaveta. Nós explicamos na semana passada que dentro da escatologia, o crente não é julgado mais. O crente não é julgado. Porque o crente já teve os seus pecados julgados na cruz. Certo ou errado? O diabo é aquele que te condena, é aquele que é o teu acusador. Mas quando Jesus morreu na cruz por você, e quando você recebeu o sacrifício dele, porque a morte da cruz se deu há mais de 2000 anos atrás. Mas se você continuava sem Jesus, ela não servia para você. Você continuava sendo incrédulo, não é verdade? Mas a partir do momento que você o aceitou e recebeu o sacrifício dele, porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu também tenho Jesus, né? A gente vê muito isso nas pseudo-religiões, vou usar essa expressão aqui, vou abrir esse leque, porque nós vamos estudar uma matéria chamada Religiões Comparadas. E a gente vai aprender que algumas religiões, né, eles dizem isso, não, mas eu tenho Jesus, eu tenho Deus na minha vida, mas eu tenho Deus, eu também tenho Jesus na minha vida. Mas como assim tem Jesus? Não, eu tenho, porque eu creio nele, mas o problema não é questão de crer, não é só crer. Mas não é só crer, não? Não. Porque qual é o ser humano da humanidade que não crê em Deus? Não é? Então, o segredo não é questão de crer. Porque Tiago diz assim na sua carta, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então, crer em Deus não é fator diferencial. Tiago diz que até os demônios creem e estremecem, então crer por crer, até os demônios creem. Ah, mas é? É. Se a gente for estudar o Evangelho de Marcos, por exemplo, a gente vai estudar a história de um demoniado gadareno. Quem lembra dessa passagem demoniado que vivia nos sepulcros, né? Quando ele vê Jesus, ele fala, que tenho eu contigo, filho de Deus? Ele é a primeira pessoa no Evangelho de Marcos que reconhece Jesus como Salvador. E ele era um cara endemoniado. Então, crer por crer, o demônio também crê. Ah, pastor, então qual é a diferença? O católico diz que crê, o demônio também diz que crê. A diferença é, detalhe, o sacrifício de Jesus na cruz já aconteceu. Historicamente, ele não vai acontecer mais. Olha só, o sacrifício da cruz, historicamente, ele aconteceu uma vez só, há mais de 2000 anos atrás. Certo ou errado? Certo, tá? Mas o resultado desse sacrifício, ele continua na história da humanidade até hoje. Quando a gente fala de Natal, a gente esquece que Natal é nascimento. Cada vez que alguém entrega o coração para ele, ele nasceu no coração dessa pessoa. Então, ele continua nascendo. Ele nunca mais vai nascer em Belém, porque ele já nasceu uma vez, certo ou errado? Então, historicamente, ele já nasceu uma vez. Mas cada vez que alguém entrega o coração a Jesus, ele nasceu naquele coração. Então, é Natal naquela vida. Amém, irmãos? Amém? A mesma coisa é o sacrifício da cruz. Qual é a diferença, então? A diferença é o que Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu. Então, o segredo não é só crer, é crer e receber. Essa que é a diferença. É crer e receber. Né? Então, veja bem, é crer e receber. Não, eu creio em Jesus. Então, quando você crê em Jesus, não, eu criei em Jesus como Salvador no dia tal, no ano tal, papapá, em 1980, em 1990, eu criei e eu deixei ele entrar no meu coração, eu o recebi na minha vida. Aí se dá o processo da salvação, da regeneração e da conversão, quando a gente crê e recebe. Não basta só crer. Porque qualquer religião diz que crê. Amém, irmão? Todo mundo entendeu isso? Não, eu creio também. Não, eu creio em Jesus. Não, eu creio. Mas você recebeu? Não, mas o que é isso, receber? Né? Então, não adianta só crer. É crer e
receber. Amém, irmão? Aí a gente lembra do plano da salvação, que eu não sei assim, eu não sei aqui. Oi. Uhum, então, mas aí a gente só pode orar. Porque existem muitas pessoas que entendem ou pensam ou acham que já tem Jesus no coração. Isso é indiscutível. A gente não pode discutir a vida de ninguém, a experiência de ninguém. O que a gente pode fazer, a gente percebe que aquilo ali não é que a pessoa não vive aquilo, a gente interceder para por quê? Porque quando a pessoa responde assim, essa pessoa tem ainda uma venda nos olhos espirituais. Ela não entendeu isso. Né? Até porque essa venda não é tirada por mim e por você. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Amém? Então a gente diz, caramba, ela não alcançou isso. Então, ninguém tem o poder de convencer ninguém. Porque para eu evangelizar alguém, a base para eu evangelizar, eu tenho que levar a pessoa a entender que ela é pecadora. Se ela não entender que ela é pecadora, ela não vai ser salva, não tem jeito. Está todo mundo entendendo? Se a pessoa tem que entender que eu pequei. Eu sou um pecador, eu pequei. Aí eu não sei se vale, não sei se alguém tem interesse, mas se você nunca estudou, você nunca ouviu, quando o trabalho de evangelização, ele pode se tornar simples. Quando você decora ou quando você aprende os 5 passos da salvação, é rapidinho, qualquer criança sabe isso. Porque a gente que trabalhou com criança, a gente tem que aprender isso mesmo, a decorar. E, na verdade, são os 5 passos bíblicos da salvação. Primeiro, Deus me ama. Ó o seu polegar aqui. É só você desenhar. Desenha uma mãozinha num papel de caderno, numa folha de ofício, e você não vai esquecer mais. Né? Você não precisa levar a Bíblia para evangelizar e encher aquela pessoa de 100 versículos bíblicos, porque você vai cansar a pessoa, ela não vai nem querer te ouvir. Vai achar, chato de galocha, né? Mas se você decorar os 5 passos, você não precisa da Bíblia toda. Você tem que decorar os 5 passos. Deus me ama. Deus me ama. Dedo polegar, Deus me ama. Tá? Segundo, Deus me ama. Qual é o texto bíblico de Deus me ama? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo dedo, Deus me ama, mas eu sou um pecador, mas eu pequei. Eu sou um pecador. Qual é a base do texto da passagem que fala do plano da salvação, que o homem é pecador? Romanos capítulo 3, versículo 16. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá? Deus me ama, mas eu pequei. Terceiro dedo. Mas Jesus morreu por mim. Qual é o versículo bíblico para servir de base? Romanos 5. Tá? Romanos 5 diz assim: mas Deus prova seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quarto passo. Eu falei que são 5 passos, não são? Primeiro, Deus me ama. Segundo, mas eu pequei, eu sou um pecador. Terceiro, mas Jesus morreu por mim. Quarto, eu o recebo como Salvador. João 1,12. Tá? João 1,12. Tá? Mas a todos quanto receberem, Deus o poder de serem chamados, filho que no seu nome, João 1,12. Quinto passo, estou salvo. Olha só, final de João 12. Deus poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João 12 e João capítulo 10. Dou-lhes a vida eterna e ninguém poderá tirar. Amém? Então você tem os 5 passos da salvação. Num dedinho, numa mãozinha de... A gente trabalha muito com criança, mas serve para adulto, porque são os 5 passos da salvação básicos para você evangelizar qualquer pessoa. Você não precisa lembrar, não, eu vou citar o versículo, a não ser que a pessoa te pergunte. Aí você tem como dizer, porque você vai tirar a curiosidade dela. Ajudou a irmã que me perguntou? Perguntou sobre isso aí, tá certo? Tirou sua dúvida, tá? Então, se alguém fala para você, mas eu já tenho Jesus no coração, não tem problema. Você não vai discutir com ela nem com ele. Você precisa entender que ela ainda está nas trevas, então ela não alcançou a bênção da salvação. Então, só ore por ela. Amém, irmão? Para que Jesus possa abrir os olhos dela. Porque a gente não pode abrir os olhos de ninguém. A gente só pode evangelizar. Mas nós não podemos salvar ninguém, tá? Segura aqui um instantinho que nós hoje estamos iguais, né? Vamos lá. Vamos lá para a gente continuar. Vamos lá, alguém pode continuar? Público-alvo virando a página 11. Cristãos da região Tessalônica. Página 12 agora. Quem pode ler para mim verdades fundamentais? Uhum.
Tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos ver agora quais são os sinais os sinais da volta de Jesus antes de Jesus vir. Paulo vai destacar alguns sinais, tá? Na segunda epístola, ele vai dizer, ele continua confirmando que Jesus vem. Mas os tessalonicenses não precisavam ficar alarmados nem parar de trabalhar, porque eles estavam com medo. Jesus está voltando mesmo, então a gente não precisa trabalhar mais, não. Vamos ficar em casa só orando, jejuando, vendo televisão, sei lá. Naquela época não tinha televisão, estou falando, parafraseando na realidade de hoje, né? Vamos ficar parados, pede demissão do emprego, porque Jesus, para que a gente quer trabalho? Jesus está voltando. Aí Paulo fala, Jesus está voltando. A volta dele é certa. Mas antes de voltar, vão acontecer algumas coisas. Então, vou explicar para vocês que coisas são essas. Uma dessas coisas eram os sinais do anticristo. Então, não parem de trabalhar, continue trabalhando, porque vocês não podem viver igual o desordeiro. Vocês têm que viver de uma forma, dê um testemunho cristão e aguardem com sabedoria enquanto ele não volta. É isso que Paulo ensina na segunda carta, amém? Vamos lá? Eu não vou ler tudo não para a gente ganhar tempo, porque eu quero entrar em Filemão. Vamos lá, capítulo 2, a vinda do Senhor. Tá? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós exortamos vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é a segunda carta, eu já saí da primeira. Achou? Segunda, capítulo 2. Todo mundo achou, gente? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, e nós exortamos vocês a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Por que Paulo fala isso no 2? Porque na situação que Paulo, no ato de escrever a carta, Paulo ficou sabendo, esse espírito aí, você vê que está com letra maiúscula, então não é Espírito Santo, tá? Era o espírito de porco, de pessoas que passavam por ali, ensinando um monte de porcaria que não era para ensinar, contando um monte de mentira. E outra coisa, a questão da epístola, é que circulou uma epístola dizendo que era de Paulo. Uma epístola falsa. E Paulo, não quero que vocês mudem o pensamento como se uma epístola fosse minha, como se esse espírito aí fosse alguma coisa que ensinasse a verdade. Vocês não podem mudar a opinião de vocês, nem por espírito falso, nem por causa de uma epístola fajuta. Aí ele vai explicar, tá? Aí ele vai dizer, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a volta de Jesus, isto o quê? A volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O qual, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda quando eu estava com vocês, eu costumava dizer estas coisas a vocês? Quer dizer, no pouco tempo que ele ficou com eles, aquelas 3 semanas, aqueles 3 sábados, ele procurou ensinar isso aí. Olha, Jesus, ele não vai vir antes que seja revelado o homem da apostasia, ou o filho da perdição. Paulo, ele chama o homem da iniquidade, né? Ele fala e vai usar aqui o homem da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado, né? Maldade, né? O mal, né? Ele vai dizer, antes de Jesus voltar, vai se revelar o homem da iniquidade. Resumo da ópera. Quem é o homem da iniquidade, o homem da apostasia? O anticristo. Então, quer dizer, Jesus não volta antes. Ai, pastor, mas o anticristo ele volta antes. Ué, mas o anticristo volta? O anticristo ele não vai se revelar só no período da tribulação? E aí? Quem sabe desossar isso daí? Alguém quer ir no chutômetro? Na verdade, o anticristo ele tanto pode ser um homem, como pode ser um sistema, como pode ser as duas coisas. Né? No meu entendimento do que eu estudo, para mim é as duas coisas. É tanto um homem quanto um sistema. Porque um sistema ele é encabeçado geralmente por um homem, né? Então ele governa, né? E a questão do homem da iniquidade, eu só vou te interromper para... na verdade, o anticristo,
A manifestação do anticristo, a manifestação. Manifestação e presença são a mesma coisa? Qual é a diferença de um e de outro? Vai? Sim, sim. Porque, o que que Paulo quer dizer? Quando a gente vai para o grego, a gente subentende que Paulo quer dizer o seguinte: na verdade, esse homem da iniquidade, ele já está entre nós. A verdade, ele já está. Só que ele não é manifesto. Né? Então, está entre nós, ele já está. Você vive um mundo pós-moderno, sistema globalizado, mundo da tecnologia. Você acha que ele não está aí? Claro que ele está. Nosso mundo é capitalista. Nosso mundo é capitalista, né? O nosso sistema é capitalista. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Não é verdade? Você só vale pelo que você produz. Quanto mais você produz, vai trabalhar num banco para você ver. Qual o interesse do banco? Dinheiro. Não é verdade? Então, você tem que se matar pelo sistema capitalista do banco. Senão, você não serve. Né? Eu não estou dizendo que mas a pessoa trabalha lá, não estou dizendo que a pessoa que trabalha tem culpa, estou dizendo que o sistema que governa o mundo é capitalista. Você não vale pelo que você é. Eu e você valemos pelo que somos para Jesus, para Deus. A igreja tem que valorizar o crente, o irmão, pelo que ele é, não pelo que ele tem. Infelizmente, às vezes, a igreja peca nisso, porque ela valoriza pelo calçado caro, pela roupa que o irmão tem, pela cultura que ele tem. Não é verdade? Pelo dízimo alto que a pessoa dá. Não é? Tem um dízimo alto, aí é Maria, não dá dízimo nenhum, então dá o dízimo de um salário mínimo, caraca, uau, é a Coca-Cola do deserto, mas não é? Aí bota o cara lá, o cara chegou, não saiu nem dos coelhos espirituais, está uma semana na igreja, já vai ocupar carro na igreja. Por quê? Porque o cara tem, infelizmente, não estou dizendo, gente, que isso aqui acontece aqui, não. Estou falando que de uma maneira, eu creio que aqui não aconteça isso, mas de uma maneira geral, né? Eu sou pastora, eu tenho 48 anos de vida cristã, sou pastora há mais de 30, já vi tudo o arco da velha que você possa imaginar, eu já vi. Então, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma fala de quem já viu isso. Então, não interprete como uma crítica. É para a gente abrir o nosso leque, a gente abrir o nosso guia. Infelizmente, isso existe. E a gente não pode ter a ilusão e a utopia que a igreja não tem isso. A igreja na terra, não estou falando que a sarça tem. A igreja na terra, infelizmente, tem. Não é verdade? Você que não pode olhar para isso, porque se você olhar para isso, meu querido, tu está frito. Você está frito. Se você for olhar para isso, você não fica em lugar nenhum. Você não pode olhar, porque aquele líder fez isso comigo, tá legal. Você, Quando alguém fez para mim, pastor, porque eu vou sair de uma, por tá bom. Aí dá um rosário, tá. E me fala agora, o que Jesus fez para você? Jesus não fez nada em relação a mim. E o que ele fez por você? Olha, é diferente do que ele fez para você e por você. Morreu na cruz. Então, e aí? Você quer sair ou ficar? Você tem que pensar. Eu nunca digo para o cabo que ele tem que sair ou que tem que ficar. Eu mando ele refletir. Você está saindo por quê? Por causa do homem? O que Jesus fez para você e o que ele fez por você? Para mim não fez nada. E por você? Morreu na cruz. Então, agora você pensa, você tem que sair ou ficar. Se você se espelhar no homem, você não vai ficar em lugar nenhum. Porque qual igreja que não tem imperfeição? Só você entrar lá já se tornou imperfeito, que você é imperfeito. Você entrou lá, já estragou a igreja. Mas não é verdade? Você entrou lá, já estragou, porque você é imperfeito. Então, né? A gente precisa entender isso e lembrar. Então, quer dizer, Paulo, ele diz que o homem, né, na verdade, eu creio particularmente que o anticristo ele já está na Terra. Ele só não é manifesto. Ele só não está manifestado. Manifestado na nossa linguagem popular botou as unhas de fora. Né? Botou a cara de fora, tipo assim, caiu a máscara. Mas na Terra ele já está. Dizem tanta coisa, né? Sinceramente, dizem tanto. A gente escuta, até porque a internet, o YouTube fala tanta coisa, assim, Jesus fala sério, né? É tanta coisa que falam. Se você for olhar, ou a gente for ouvir. Na verdade, veja bem, eu não quero influenciar a decisão de vocês, não, porque eu só vou tentar dar uma dica. O Vaticano é um Estado. O Vaticano, como muitas pessoas pensam, o Vaticano ele acabou, está nas cinzas. A gente pensa que ruiu, né? Só tem aquele papa lá, aqueles papas lá que não fede nem cheira, mas o Vaticano é um Estado, ele manda em tudo. Ele manda.
Não é? Então, eu dizia para alguém, agora eu vou abrir um leque aqui, eu vou até falar sem o microfone. Eu dizia para alguém agora há pouco que de todos os, na minha experiência cristã, de todas as pessoas, assim, que a gente evangeliza, ou tem ao longo dos anos experiência de evangelizar pessoas, dentre todas as religiões do mundo, na minha maneira de ver, um dos piores é o catolicismo romano. Porque o católico, ele acha que ele tem Deus, não precisa de Deus. Eu já tenho Deus. Ele fala para você com Deus, eu tenho Deus. Eu tenho Deus, eu tenho isso, eu sou cristã, eu não peco, não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém, eu tenho Deus na minha vida. Então, eu, na minha experiência, uma das pessoas mais difíceis de ser evangelizada é o católico, porque ele acha que não precisa de Deus. Então, daí você pensa, né? Não preciso de Deus, que eu já tenho. Ele ficou o ano todo na bagaceira. Uma vez por ano ele toma, eu acho que ele acha que está salvo. Certo ou errado? Não é verdade? Ele passa o ano todo na bagaceira. Ele vai para carnaval, ele vai para isso, vai para aquilo, vai para tudo quanto é lugar, para procissão. Mas ele tomou uma vez por ano. Se ele tomou a hóstia na quaresma, eu já estou salvo, porque eu já tomei a hóstia. Eu falo isso, gente, porque eu já contei, eu vivi no catolicismo romano. Então, eu falo por experiência, eu não conheço catolicismo porque me contaram. Eu vim de lá e eu conheço. Eu já contei que eu estudei no colégio de freira, então eu sei como funciona lá. E tem gente que fala assim, não, porque o colégio de freira, Paty, uma vez uma pessoa teve um embate comigo, não, porque o colégio de freira, a preocupação é só com a área educacional, não, ele não prega religião. Mentira, prega sim, porque eu vim de lá. Como é que não prega? Ele quer catequizar para você seguir aquele caminho, para eu vim de lá, estudei lá dentro, eu sei como é. Dizer que a preocupação é só a área educacional? Não é. Tem santo, tem missa, tem procissão, como é que não é? Como é que não tem não é? Ele não tem a tentativa de querer manipular? Eu vim de lá. Aí, nós temos falado aqui o seguinte, a gente vai estudar religiões comparadas, e quando a gente estuda religiões comparadas, a gente aprende o seguinte, falar de Jesus, todas as religiões falam, o catolicismo fala de Jesus. Mas o problema maior, né, dentre tantos, maior do catolicismo romano para o catolicismo, não é Jesus só, Jesus não basta. É Jesus mais Maria. Maria é o show de bola deles. Maria é a mãe, a virgem, a intercessora, pede à mãe que o pai atende. Não é? Pede à mãe que o pai atende. Mas a minha Bíblia não ensina isso, não. A minha Bíblia ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que acabou. Eu não preciso de Maria para mediar nada para mim. E a gente vai relembrar ou vai aprender que qualquer religião, qualquer que seja ela, que Jesus não seja o centro, está fora do pedaço. Jesus, ele tem que ser o centro, porque o evangelho é cristocêntrico. Jesus não se deixa dividir por mais ninguém. Não pode ser Jesus e o santinho, Jesus e Maomé, Jesus e Maria, Jesus e Alcorão. Não pode, é só Jesus. Então, a tentativa da religião é bota Jesus, mas bota um monte de outra coisa para dizer que tem que ter esses negócios todos para poder ser salvo. Então, é complicado, né? É Jesus, mas é a reencarnação. É Jesus, mais a Bíblia de Kardec. É mais o Evangelho. É complicado. Então, a gente precisa entender o seguinte, o Vaticano é um Estado. Abre sua Bíblia comigo lá, quer ver? Vamos lá, porque eu quero entrar para a gente fechar. Vamos lá. Vamos fazer uma comparação do que Paulo escreveu. A gente vai ver, vamos amarrar com o livro de Daniel. Abre comigo lá em Daniel. Daniel é escatológico, tá? Daniel falou a mesma coisa que Paulo, só que falou 700 anos antes de Jesus. Livro de Daniel. Profeta Daniel. Deixa eu achar aqui também, que nem eu achei ainda. Daniel. Limitações. Achei, Daniel. Quer ver? Capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7. Você vai observar que Daniel vai falar a mesma coisa que Paulo. Só que ele vai falar, ele fala isso no Antigo Testamento, né? Quer ver? Capítulo 7.
Todo mundo achou? Eu não vou ler o capítulo todo, porque é um capítulo muito grande, em que ele vai interpretar o sonho dos 4 animais, né? Um sonho, uma visão, né? Visão de 4 animais, e ele não entendeu nada, ele ficou em tempo, caraca, que significa esses animais, né? Ele não entendeu. Aí ele orou, porque Daniel era um homem de oração, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia, né? Ele sonhava, tinha visão, não entendia, ele orava. Aí Deus revelou a ele o significado do sonho, tá? Então, vamos lá, quer ver? Deixa eu dar uma puladinha aqui. Não, eu não quero ler tudo, não, porque eu quero entender aqui. 15, a partir do 15. Quanto a mim, Daniel, 7,15, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ele viu 4 animais, né? Ele viu, vamos relembrar os animais que ele viu. Ele viu, quer ver? Um leão, tá certo? Ele viu um leão com asa de águia. Ele viu um segundo animal, que era um urso, tá? Ele viu um terceiro animal, um leopardo. O quarto animal era um animal sobremodo forte. Ele vai dizer que devorava, fazia todo mundo em pedaço, papapá. Tá? Tinha chifres, lembra disso? Vamos lá agora a partir. Ele vai dar a interpretação do que Deus mostrou a ele. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse, eu cheguei àqueles quem estava perto, o anjo, tá? Ele está falando do anjo, você pode ler. Mas como é? Lê os versículos antes, você vai entender. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Agora o anjo vai explicar a ele. Quem são esses animais? Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Vou parar no 17 para explicar rapidinho. Todo mundo lembra da introdução aos evangelhos? Lembra? Quando a gente estudou sobre evangelho, a gente estudou Mateus, a introdução que vocês fizeram o trabalho sobre grego, romano, lembra disso? Lembra dos 4 impérios? Esses animais de Daniel são os 4 impérios que vocês aprenderam. O Império Grego, o Império Babilônico, o Império Grego, o Império Romano, lembra disso? Tá? O Império Persa. A gente aprendeu isso aqui. Então, Daniel teve um sonho 700, 800 anos antes de Jesus vir. E o anjo fez ele saber a interpretação. Quem eram os animais? Ele entendeu, eu vi 4 animais, não entendi nada. Aí o anjo vai dizer, esses animais são 4 reinos que se levantarão no mundo. E quem são esses reinos? Se levantaram anos depois, antes de Jesus nascer. Se levantaram no período de 400 anos de silêncio. A profecia cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Agora, veja bem, olha só o que ele vai dizer. Esses grandes animais, que são 4 reis, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Olha aí, escuta sobre o 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés os que sobejava. 3 reinos, 3 animais. O 4º era o mais perigoso. Tinha dente, papapá, e devorava os outros. Lembre do trabalho que você fez. Devorava os outros. Ele tinha dente, ele tinha chifre, depois nasceu mais chifre. Olha só. Então, tive desejo de conhecer a verdade. Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. E do outro chifre que subiu. Ele tinha 10 chifres, esse 4º animal. 10. E no processo, na visão, foi aparecendo, foi surgindo um outro. Olha que interessante, E do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o anjo, o 4º animal,
será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão naquele mesmo... olha só, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirás, olha 25, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Eu não vou terminar por causa do tempo, mas veja bem, de acordo com a profecia de Daniel, só vou recapitular isso aqui, 4 reinos se levantariam sobre a terra. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto seria o mais perigoso, que tinha chifres, né? E esses chifres, quer ver? Vamos voltar aqui para você não ficar na dúvida. Não, vamos voltar para o capítulo 7, ó. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chama de fogo, e suas rodas de fogo da lenha. Um rio de fogo, uma nave saía do dente, quero pular aqui, quer ver? Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e foi entregue para ser queimado. Contra os outros animais foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando, e nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem... Tá, vamos parar aqui, nós já lemos. Então, veja bem. De acordo com a profecia de Daniel, esses 4 animais são 4 impérios, né? 4 reinos que governariam no mundo. E esses reinos, a gente já sabe que foram os reinos que foram levantados, né? A Babilônia, o Império Grego, o Império Medo-Persa e o Império Romano. Então, de acordo se a gente seguir um curso aqui, esse último império aqui é o Império Romano, que tinha um chifre, que era lembra que nós falamos aqui, que de todos os impérios, o pior de todos os impérios, o mais cruel foi o Império Romano. Lembra disso? Porque cada governo tinha uma política diferente. O Império Romano foi o mais cruel, né? E Daniel, ele vai deixar claro depois que esses chifres foram arrancados, né? E depois tem uma outra passagem que ele fala que aquilo se transforma em cinza, mas depois aquilo torna a nascer de novo. O que a gente entende de uma coisa que vira cinza e torna a nascer? Que aquilo vai ressurgir outra vez. Então, alguns teólogos, em sua maioria, um grande número de teólogos, afirmam que esse anticristo está relacionado ao Império Romano, que foi o que ela falou agora ali, né? Que o Império Romano ele já foi extinto naquela época histórica. Está todo mundo entendendo? Na época histórica, ele também, por quê? Porque Jesus nasceu, né? Mas ele pode ser reacendido. As cinzas não podem brotar de novo? O Vaticano é um Estado. Tem poder? Não tem poder? Tem poder. Aquele que se diz católico não faz nada sem a palavra do Papa, certo ou errado? Não é? Não. A palavra que vale para o católico não é a Bíblia. Todo mundo sabe disso, né? Não adianta ler Bíblia, porque o católico não está interessado em Bíblia. Para ele, a Bíblia foi escrita por um homem qualquer. O que vale para eles? A palavra do Papa. Não é verdade? Né? Eles creem na infalibilidade papal. O Papa não erra, não falha. O que o Papa falar, falou. Se o Papa falar amanhã que ele é a favor do aborto, beleza, assinou embaixo, todo mundo vai fazer o que o Papa
Mandou. Para mim, para você, para nós cristãos evangélicos, o que conta é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Para o católico, não. Para o católico, a palavra que governa não é a Bíblia, é a palavra papal. Está todo mundo entendendo? Então, a palavra que governa o mundo do Vaticano e o católico é a palavra do Papa. Aí o Papa vai fazer uma passagem no país tal. Aí ele vai. Aí ele vai com uma palavra nova. É um negócio lá, aquele país todo, não, é Deus. O que é anticristo? Para pensar. O anticristo, o nome está dizendo, é uma coisa, ou um sistema, uma pessoa que é anti-Deus. Certo ou errado? A gente usa a expressão anticristo, né? Mas pode ser simbólico ou não, mas a verdade é que pode ser um sistema ou pode ser um homem. Né? Se é um sistema, é governado por um homem, né? Que é anti-Deus. Ele é contra a tudo que Deus... E Daniel e Paulo falam a mesma coisa. Diz que esse anticristo, ele é chamado de o homem da iniquidade. Ele se opõe a tudo que é lei. Se você observar, a gente vive um mundo assim ou não vive? A gente vive, então pode ser um sistema governado por um homem. Porque o anticristo é alguém que governa um sistema. Ele é anti-Deus e anti-lei. Faz o que quer, dá na telha do que quer. A gente acha que é só um homem só. É uma miscelânea de um sistema que alguém governa, né? Fala, ela me pediu para falar. Ela. Uhum. Porque vai atuar de uma maneira e trabalhar que muda tudo. Tudo que a Escritura ensina como certo, ele vai trabalhar o contrário disso aí. Você não vive essa época hoje, não? Eu vivo. Eu já vivo isso aí. Mas não é verdade? Eu vivo. Por isso que a gente sempre tem falado para vocês que são alunos de curso teológico, eu vivo isso no dia a dia e já vivi isso do Arco da Velha. Eu vi com tristeza, ninguém me contou, eu vi com os meus olhos, com muita tristeza, alunos que eram devotos, cristãos sinceros, mas se deixaram levar por um sistema do mundo, por um sistema de ensino naturalista e perderam a fé, abandonaram a fé cristã, porque embarcaram na canoa furada do sistema do mundo. Porque o ensino lá fora é muito bom. O crente deve estudar, deve se preparar, mas você só precisa estar ligado que o ensino lá fora é naturalista. Ele não vai falar de Deus para você. Você pode ter um professor que é cristão e ele vai, no seu particular, pode até ter uma amizade com você, mas para ensinar lá dentro, ele vai enfrentar um desafio dele, porque, de uma maneira geral, as universidades são naturalistas. O ensino que se prega lá fora não é cristão. Eles vão ensinar um ensino normal. Então, o aluno entra cheio de galho, aí acha aquilo maravilhoso, embarca na canoa furada e daqui a pouco perdeu a fé. Aí Deus não faz mais, Jesus não existe mais, Jesus não faz mais milagre, esse negócio de evangelho é carochinha. Aí quer dizer, aí a gente lembra daquilo que Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ele ganha dinheiro, ganha diploma, ganha canudo, ganha tudo, mas perde a alma porque ele embarca na canoa furada que não era para embarcar. Ele se deixa levar pelo conhecimento bonito do mundo. O conhecimento é muito bom. O crente não pode ser ignorante, então a gente não faz apologia à ignorância. Você deve ler, você deve estudar, se formar, mas você tem que saber então, o que você ouve. E tem que saber fazer a sua separação. Eu ouço isso aqui, epa, mas cadê a base disso aqui? A gente precisa entender isso aqui. Então, nunca diga que o crente não pode estudar, porque o crente deve estudar. O crente só não pode embarcar nas canoas furadas do mundo pós-moderno. Está todo mundo entendendo isso? Amém? Amém, irmão? Amém? Tá? Então, vamos lá agora, para a gente fechar. Vamos lá para a Carta de Filemão. Tá? Carta de Filemão agora. Vamos caminhar um pouquinho para a gente fechar hoje. É uma carta pequenininha, né? De um capítulo só. Vamos para a apostila agora. A apostila vai ter que voltar atrás, tá? Vai ter que voltar porque ela vem antes. Eu acho que ela está depois de Timóteo, na apostila. Ela está na folha 14. Ela está, dentro da apostila, ela vem numa sequência, ela está depois de Timóteo. Da apostila. Deixa eu achar aqui.
Ela é pequenininha, uma carta pequenininha. É. Tá? Vamos lá? Bom, Filemon, a epístola de Paulo a Filemon é uma carta particular. O que é particular? Paulo escreveu para o cara. É uma carta, é um indivíduo, né? Ele escreveu para Filemon. Quero mandar uma carta para esse cabra aí. Eu vou escrever e mando a carta para ele, né? É uma carta curta, que tem um tema lindo, 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 que é relevante na igreja até hoje, vai continuar sendo, tá? É uma epístola que vai falar do perdão. Muito interessante isso aqui. Por quê? Quem era Filemon? Vamos pensar um pouquinho aqui. Filemon era um cara rico, um senhor de escravo. E ele era dono de um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ele tinha um escravo. Na época que Paulo viveu, tinha escravidão, né? Ele era um cara rico que tinha um escravo. Só que esse escravo, esse homem, Filemon, ele era membro da igreja de Colosso. A gente vai ler lá rapidinho lá depois. Ele era membro da igreja dos Colossenses. Ele era um senhor rico. E ele tinha um escravo, esse escravo roubou, cometeu um roubo. Pô, vou roubar o cara, roubou. Só que quando ele roubou Paulo, né, ele roubou, pela lei romana da época, por aquele contexto de lei, o cara que roubava um seu senhor, ele merecia morrer. Ele era condenado com a morte, né? Então, ele vai e foge. Pô, eu fugi, eu vou fugir, porque se eu ficar aqui, eu vou morrer. Então, ele era um escravo foragido. Onésimo era um escravo foragido. Só que Paulo estava preso em Roma. Aí ele vai parar onde? Ele vai parar na cadeia. Ele foge, né? Mas ele é preso e vai parar na cadeia. Talvez aguardando o julgamento, porque ele merecia a condenação da morte. E a gente sabe que para crente não tem coincidência. Ele vai parar na prisão, e na prisão ele conhece quem? O apóstolo Paulo. Aí lá na cadeia, Paulo fala de Jesus para ele, fala do evangelho para ele, e ele se converte. O nome de Onésimo, a expressão, esse nome, ele significa, essa palavra tem um significado muito interessante. Quer ver? Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo lá na carta a Filemon. Capítulo, é depois de Timóteo, depois de Tito. O nome Onésimo significa útil, aquele que é útil. Mas como ele roubou, né, o seu senhor, ele passou a ser inútil, né? Não serviu para nada, né? Não serviu para nada. Então, quer ver? Vamos lá, vamos ler a carta. É uma carta linda, é um capítulo só. Hã? Onésimo significa útil. Mas como ele roubou, ele não fez jus ao nome, né? Vamos lá. Alguém pode ler para mim o versículo 1? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemon, nosso querido e amado cooperador. Pode continuar. E a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti, sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da fé seja eficaz no conhecimento de toda a boa coisa que há em vós por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas, pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Contudo, por amor, peço-te, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil,
agora muito útil a ti e a mim. Ele faz um trocadilho com o nome dele no grego, útil, inútil, inútil, útil, né? Ele faz um trocadilho aqui, tá? Então, veja bem, ele era útil, depois se tornou inútil, era inútil, depois se tornou útil, né? Vamos lá. Deixa eu terminar de ler agora. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, e quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservar ele comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Eu queria deixar ele aqui. Ele se convenceu. Eu sei que o escravo é teu, vou trocar em miúdo, mas eu queria deixar ele aqui, porque eu estou preso, ele me serviria muito aqui. Mas eu vou mandar ele de volta para você. Né? Eu vou mandar ele de volta para você. Olha que interessante. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me considera companheiro, recebe a ele como se fosse a mim mesmo. E se algum dano, alguma coisa ele te fez, ou se ele deve alguma coisa, lança tudo isso na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, pode deixar que eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanime-me o coração em Cristo. Certo estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás muito mais do que eu estou te pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações eu vos seja restituído. Aí ele vai fazer a saudação, saúda-vos Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, Marcos, Aristarco, Dêmalu, a graça, aí ele termina a carta. É uma carta pequenininha, em que ele vai dizer o quê? Olha, recebe Onésimo de volta. Porque a gente pensa assim, poxa, o cara roubou. E ele, como senhor de Onésimo, como patrão, eu não quero ele de volta, não. O cara me roubou, agora ele que se dane, que seja condenado lá, né, que Roma execute a sentença, que ele morra lá. Mas Paulo faz um apelo a ele, olha, recebe ele de volta. Recebe ele de volta e perdoa a dívida dele. Aí vem um detalhe lindo da carta, né? Filemão vai falar de perdão. Ele fala, se ele deve alguma coisa a você, coloca na minha conta. Olha aí, perdão, não é isso? Perdão não é isso? A gente sempre tem falado aqui, o que é perdão? Biblicamente, perdão bíblico. Aí fora, perdão não, perdão é isso, perdão é aquilo, aqui fora. Mas, de acordo com a Bíblia, perdão é cancelar a dívida. Quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo que aquela pessoa não me deve mais nada. Foi o que Jesus fez por você na cruz? Foi. Né? Onésimo era um escravo, Filemão era um cara rico, Filemão era um senhor, era um dono de escravo. E falou, não recebe ele como um escravo mais não, agora ele é teu irmão em Cristo. Como dizer, em Cristo não há mais distinção. Ele era um escravo, mas agora não é, agora você é um cristão, ele também é. Então, agora recebe ele como um cristão, como um irmão seu na fé. E perdoa a dívida dele. O que ele fez de errado para você, perdoa. E se ele te devia alguma coisa, coloca na minha conta. Isso é lindo. Isso é lindíssimo. É uma carta que fala do perdão. Dizer, perdoa o teu irmão em Cristo, perdoa o que ele fez a você. Ele te roubou, mas perdoa ele. Então, Paulo se coloca ele mostra aqui um intercessor em favor de Onésimo, pedindo para que Onésimo fosse perdoado por Filemão. Quem dera a igreja entendesse essa verdade, que perdão não é só dizer que perdoa, perdão é saber que a nossa dívida foi cancelada na cruz, e se a nossa dívida foi cancelada, a gente não pode cobrar a dívida de mais ninguém. Amém, irmão? Porque Paulo vai dizer isso na carta aos Colossenses, ele lançou o escrito de dívida que era contra você e encravou na cruz. Então, isso é perdão, tá? Porque, para a gente fechar, quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, você sabe que Jesus proferiu 8 frases. A gente sabe disso, todo crente sabe disso, né? 8 frases maravilhosas, bonitas que ele proferiu ali, né? Perdoe porque não sabe o que faz, em tuas mãos entrega o meu, todo mundo sabe. Ali, se você contar, ele falou 8 frases ali. Tem uma delas que é a frase mestra, a chave base, a frase base, que ele fala assim:
ele fala assim, está consumado. Você lembra disso, né? Pai, está consumado. Agora vai para o grego. Está consumado no grego. Totalmente pago. Ninguém me deve mais nada. Isso é perdão. Então, quando você não perdoa, assim, aquela irmã me fez uma ofensa, ela está me devendo até hoje, não perdoou não. Porque ela está me devendo a ofensa que ela me fez, você não perdoou. Ah, pastor, mas eu não sou desmemoriado para esquecer. Mas quem disse que perdão é esquecer? Perdão não é esquecer. Perdão é você lembrar sem dor. Você não vai esquecer, porque você tem memória, então você vai lembrar. Mas quando você lembra sem dor, e quando você lembra, mas com o seu coração continua sendo um coração de amor, aí sim você perdoou. Sabe por quê? Porque você vai dizer, olha, fulano, você não me deve mais nada, aquela ofensa já foi perdoada. Porque a sua foi perdoada na cruz também. Amém, irmão? Isso é perdão. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Irmãos, é só para fechar, os livros, eu vou deixar ainda na secretaria com Dani, 6 livros para execução do trabalho, se você quiser e precisar. Dê um pulinho, tira sua xerox se você não conseguiu fazer ainda, tá? Na semana que vem já estou recolhendo, porque a gente encerrou esse trabalho, tá? Semana que vem, semana que vem é outra, a gente começa o Pentateuco. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vida
nós mais desejamos em nossas vidas é estar perto do Senhor, estar cada vez mais perto, mais junto dEle, sentindo a presença majestosa e maravilhosa dEle. Glória a Jesus. E essas palavras, elas só vêm tocar os nossos corações, elas só vêm nos encher cada vez mais da presença dEle. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito ao longo dos anos. Como eu dissera, na preparação do meu trabalho, eu tive tanta dificuldade de sintetizar aquilo que eu precisava dizer, porque é tão maravilhoso quando a gente olha ao longo dos anos o cuidado que o Senhor tem feito conosco, que a gente olha para outras nações e vê como existem lugares por aí onde o Evangelho tem sido tão cerceado, tão perseguido. A igreja perseguida na terra tem sofrido tanto, e a gente aqui tem liberdade de estar aqui nesse lugar, louvando, adorando, com todos os recursos que temos, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e Ele está nos preparando para um novo tempo, para um novo momento, aonde nós vamos cada vez mais nos atirarmos nos pés dEle, nos colocarmos diante da face dEle, para que o nome dEle seja louvado e glorificado. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos ofertar ao Senhor. Eu peço a você para que nós intercedamos por muitas pessoas que têm ficado adoentadas por aí. Até lá em casa chegou, né? Miguelzinho hoje andou meio dodói, e aí a Miss Universo teve que ficar em casa cuidando dele. A pastora também, infelizmente, não está muito bem de saúde, e ela precisou tirar uns diazinhos, porque se dependesse dela, ela estava aqui dando glória. Mas aí a garganta, depois para pregar, se você ver a pregação de domingo, tá rouquinha, mas não cessa de dar glória. Então, você quase que não ouve a voz dela, mas puxa o microfone para perto e solta um grito que só Jesus. Não tem como o crente vir para a casa do Senhor e não abrir a boca para dar glória. Eu me recuso a entender um crente que não vem para a casa do Senhor e não consegue dar um glória. Quando ouve uma palavra dessa assim, a gente fica, meu Deus, não tem como, queridos. Então, e muitas outras pessoas que têm avisado a gente que tem andado meio adoentada, isso tudo são as dores de parto, a preparação daquilo que nós ainda vamos viver, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de poder estar diante de tua face e poder te ofertar, Pai. Deus, eu quero te pedir por aqueles teus servos que não estão nesse lugar, Senhor, que estão adoentados, para que o Senhor possa visitar a cada um deles com cura, a cada um deles com revestimento espiritual, em nome de Jesus. Agora recebe a nossa oferta, de nós que podemos estar aqui nesse lugar, para que o teu nome seja louvado através daquilo que nós ofertamos a ti, em nome de Jesus. Oferte com alegria ao Senhor, e enquanto você oferta, eu passo alguns recados para a gente ir para os nossos lares. Amanhã nós teremos sim reunião dos homens aqui na igreja, amém? Já que o irmão Robson não vai poder estar presente, nós vamos estar aqui representando ele, vamos estar aqui nos confraternizando, tá bom? No próximo sábado nós vamos ter a reunião de casais ali de frente para o mar, na casa do Maurício e da Isabel. Mas antes, na sexta-feira, nós estaremos lá no monte, buscando a presença do Senhor. Então, você que pretende vir, avisa mais cedo para a gente organizar as nossas caronas, tá bom? Meu carro cabem 5, mas a gente já transportou 11, e aí a gente vai se apertando ali. Sabe como é carro de crente? Carro de crente não é carro do crente, é carro da família. Então, família Sassa, todo mundo junto e misturado. Em nome de Jesus, domingo nós estaremos aqui firme e forte. A pastora